Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O Hezbollah nomeia um novo líder um mês após a morte de Hassan Nasrallah. O ministro da Defesa de Israel afirma que a nomeação não vai durar muito tempo. A Defesa Civil relata mais de 55 mortos após um bombardeio noturno de Israel no norte da faixa de Gaza. O parlamento israelense aprova a lei que proíbe a agência de refugiados da ONU em seu território. O governo boliviano acusa o ex-presidente Evo Morales de armar um teatro com um suposto atentado a tiro. Véspera de eleições nos Estados Unidos. Você vai ver os estados pêndulo que podem definir o próximo presidente do país em novembro. E a conquista do espanhol Rodri no recebimento da Bola de Ouro de 2024 em uma cerimônia em Paris. O Jornal Mundial está começando. O movimento xiita libanês Hezbollah anunciou nesta terça-feira a nomeação de seu número 2 como líder do grupo após a morte de Hassan Nasrallah em setembro. O ministro da Defesa israelense afirmou que a nomeação do novo líder não vai durar muito tempo. O Hezbollah nomeou um novo líder. O movimento libanês pró-Irã anunciou nesta terça-feira que seu número 2, Naim Qassem, será o sucessor de Hassan Nasrallah, assassinado em 27 de setembro em um ataque israelense na periferia sul de Beirute. Hassan Safieddine, o líder do Conselho Shura, o órgão executivo do movimento, emergia como novo líder, mas foi morto em outro ataque israelense no sul da capital libanesa. Qassem, de 71 anos, foi um dos fundadores do Hezbollah em 1982 e se tornou vice-secretário-geral da formação político-militar em 1991, um ano antes de Nasrallah assumir o comando. Nasceu em Beirute em 1953, no seio de uma família procedente de Kfar Fila, na fronteira com Israel. Qassem foi o mais alto líder do grupo a continuar aparecendo em público, desde que Nasrallah se escondeu após a guerra do Hezbollah contra Israel em 2006. Na rede social X, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que a nomeação de Qassem é temporária e não vai durar muito tempo. Mais de 55 pessoas morreram em um bombardeio israelense no norte da faixa de Gaza. A Defesa Civil relatou que há dezenas de pessoas sob os escombros, mas não há recursos para tirá-las de lá. A Agência de Defesa Civil de Gaza afirmou nesta terça-feira que um bombardeio noturno israelense matou mais de 55 pessoas em um prédio residencial no distrito de Beit Lahia, no norte do território palestino. O porta-voz da agência afirmou que ainda há dezenas de pessoas feridas presas sob os escombros. As pessoas estão gritando sob os escombros, mas ninguém pode oferecer nada a elas. Testemunhas afirmam que várias mulheres e crianças estão entre as vítimas. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza, território palestino governado pelo movimento islamista Hamas, anunciou nesta terça-feira um novo balanço de 43.061 mortos desde o início da guerra com Israel há mais de um ano. O comunicado acrescenta que mais de 101.000 pessoas ficaram feridas desde o começo da guerra, desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. O Parlamento de Israel aprovou uma lei que proíbe a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos trabalhar em seu território, apesar das objeções dos Estados Unidos. A agência da ONU classificou a decisão de ultrajante. O parlamento israelense aprovou nesta segunda-feira uma lei que proíbe a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos trabalhar em seu território. Os legisladores aprovaram o projeto por 92 votos a favor e 10 contra, em um contexto de anos de críticas de Israel à agência, que se intensificaram desde o começo da guerra em Gaza, em outubro de 2023.
A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos condenou a aprovação do projeto que proíbe suas atividades em Israel e Jerusalém Oriental, classificando a medida como ultrajante. É um ultraje que um Estado-membro das Nações Unidas esteja trabalhando para desmantelar uma agência da ONU, que é também a principal interveniente na operação humanitária em Gaza, disse Juliette Tuma, porta-voz da agência. O governo boliviano acusou o ex-presidente Evo Morales de armar um teatro com um suposto atentado a tiros. O governo boliviano rebateu nesta segunda-feira Evo Morales e o acusou de armar um teatro com um suposto atentado a tiros realizado por policiais e militares. O ex-presidente teria sido alvo enquanto viajava por uma estrada bloqueada por seus apoiadores no departamento de Cochabamba. O ministro de governo, Eduardo Del Castillo, afirmou que o incidente ocorreu após Evo tentar evitar um controle antidrogas da polícia. Senhor Morales, estamos cansados de suas mentiras. Senhor Morales, estamos cansados de suas mentiras. Pare de mentir para o povo boliviano. Pare. Pedimos que pare de bloquear o país, que diga ao povo boliviano o que estava escondendo em seus veículos, porque ele não quis diminuir a velocidade na presença da polícia boliviana. Ante a presença da polícia boliviana. Morales, de 65 anos, denunciou em um vídeo no domingo que seu veículo recebeu 14 tiros. O ex-presidente, que saiu ileso do suposto atentado, no qual seu motorista ficou ferido, insistiu em culpar agentes do governo do presidente Luiz Arce, que foi seu ministro e com quem está em conflito pela candidatura do partido governista de esquerda para 2025. A Arce ordenou uma investigação imediata e minuciosa após o incidente. O caso agravou ainda mais a tensão na Bolívia. Desde 14 de outubro, centenas de apoiadores de Morales bloqueiam as estradas de Cochabamba para exigir o fim do que consideram perseguição judicial contra seu líder. Morales, o primeiro indígena a alcançar a presidência da Bolívia, é investigado pelo Ministério Público por suposto abuso de uma menor em 2015, quando era presidente. A seguir, os estados pêndulo que podem definir as eleições dos Estados Unidos em novembro. E a conquista do espanhol Rodri no recebimento da Bola de Ouro de 2024. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Alguns milhares de votos podem definir o presidente da maior economia do mundo, os Estados Unidos. Devido ao sistema eleitoral americano, alguns estados têm um peso maior que outros, por serem considerados pêndulos ao variarem de partido de eleição para eleição. Mais de 200 milhões estão aptos a votar nas eleições presidenciais de 5 de novembro nos Estados Unidos, mas o resultado pode depender de um número bem menor de pessoas. Isso acontece devido ao sistema eleitoral americano, que faz com que os votos dos chamados estados pêndulo tenham muito mais peso do que os dos demais. Apesar de não serem os mais populosos, estes estados não se inclinam para um ou outro partido, ao contrário dos gigantes, que são tradicionalmente favoráveis aos democratas, como a Califórnia ou Nova York, ou aos republicanos, como o Texas ou a Flórida. Por este motivo, os candidatos costumam concentrar as energias durante a campanha nos estados pêndulo e investem neles a maior parte dos recursos. A Pensilvânia, com 19 delegados, talvez seja o mais disputado deles. Trump obteve uma vitória apertada no estado em 2016 e foi derrotado por Biden em 2020, também por poucos votos. Os operários desta província industrial tendem a virar as costas para os democratas, mas Kamala conta com os grandes projetos de infraestrutura lançados pelo presidente Biden e com o apoio dos sindicatos. As grandes cidades de Filadélfia e Pittsburgh se inclinam para ela, enquanto Trump aposta na população rural. O Michigan, assim como a Pensilvânia, deu vitória aos republicanos em 2016 e aos democratas em 2020.
Neste berço da indústria automobilística, Harris recebeu o forte apoio do principal sindicato do setor, mas não dos numerosos eleitores árabes americanos ou muçulmanos indignados com o apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra em Gaza. Trump aposta particularmente no alto custo de vida para mobilizar a classe média. O Wisconsin, junto da Pensilvânia e do Michigan, foi o terceiro estado a rachar o Muro Azul em 2016, termo que se refere aos cerca de 20 estados considerados fortemente democratas. Hillary Clinton perdeu os 10 delegados reconquistados por Biden em 2020. Como demonstração da importância da região, os republicanos realizaram a convenção em julho na cidade de Milwaukee. Entre os eleitores moderados, os democratas acenam com a ameaça existencial para a democracia que Trump representaria. A Geórgia talvez seja o mais importante estado pêndulo junto da Pensilvânia. No coração do sul religioso e conservador, o estado costuma atribuir os 16 delegados ao candidato republicano, mas no rastro dos movimentos antirracistas, preferiu o democrata Joe Biden em 2020. Kamala Harris tem quase 20 anos a menos que Trump, com um perfil mais atraente para o eleitorado jovem e para as minorias dos centros urbanos e universitários. Mas os eleitores religiosos enaltecem Trump como artífice da suspensão da garantia federal ao aborto, feito pelo qual parecem estar dispostos a esquecer a acusação de tentar alterar os resultados das eleições no estado em 2020. A Carolina do Norte, com 16 delegados, não vota nos democratas para a presidência desde Barack Obama em 2008, mas o governador é do partido desde 2017. Kamala Harris conta com os negros e os jovens do estado e os democratas buscam aumentar o número de eleitores registrados com a esperança de melhorar a participação. O Arizona é predominantemente republicano e surpreendeu em 2020 ao conceder os 11 delegados a Biden por apenas 10.457 votos de vantagem. Na fronteira com o México, a imigração é tema relevante dessas eleições, o que favorece Trump e joga contra Harris. A esperança da atual vice-presidente está nos resultados das eleições de meio de mandato em 2022, quando o estado preferiu eleger a democrata Katie Hobbs para governadora em vez de uma candidata trumpista. O estado de Nevada, no oeste americano, com 6 delegados, não vota em um republicano desde George W. Bush em 2004. Mas os conservadores acreditam que podem conquistar o lado dos cassinos, graças parcialmente à população latina, que tem se distanciado dos democratas. Apoiadores de Kamala Harris esperam a ajuda da chegada de novos moradores, trabalhadores mais jovens e com formação mais especializada, que costumam chegar da vizinha Califórnia para trabalhar no setor tecnológico ou na transição energética. Chegou a hora de nós sabermos como fica o tempo para amanhã no Brasil. Marcelo Marques traz as informações para a gente. Boa noite, Marcelo. Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice. Boa noite para você. Chuva superior a 100 milímetros e termômetros que ultrapassam os 38 graus. Veja a previsão. A região central do Brasil deve receber grandes acumulados de chuva nesta semana e no início da próxima, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. No sul, a semana começa com tempo firme em grande parte da região sul, porém, entre quarta e quinta, podem ocorrer chuvas isoladas no Paraná e leste de Santa Catarina. Contudo, a tendência é de tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul nos próximos dias. No centro-oeste e no sudeste, um canal de umidade associado à zona de convergência do Atlântico Sul provocará acumulados significativos na faixa que vai de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, com acumulados entre 30 e 80 milímetros. Já no leste de São Paulo e Rio de Janeiro, áreas de instabilidade podem provocar chuvas de até 40 milímetros. No norte do país, os acumulados de chuvas são esperados principalmente na porção oeste e sul do Amazonas, no sul de Tocantins e de Rondônia, com volumes entre 30 e 80 milímetros. As áreas mais ao norte, como o Amapá, centro-norte do Pará e partes de Roraima, mostram acumulados menores, abaixo de 10 milímetros. No nordeste do Brasil, a previsão é de tempo quente e seco em grande parte da região nordeste.
O boletim do IMET prevê ainda temperaturas elevadas em grande parte no norte e nordeste do país nos próximos dias. Assim, as máximas podem superar os 38 graus em algumas localidades do interior das duas regiões. Segundo o órgão, a convergência de umidade entre as regiões sudeste e centro-oeste do Brasil mantém as temperaturas máximas entre 22 e 28 graus ao longo da semana. Em Mato Grosso do Sul, norte de Mato Grosso e Goiás, os termômetros podem registrar valores acima de 30 graus, enquanto na região sul são previstas máximas entre 22 e 34 graus. Em áreas do norte e nordeste, as máximas podem variar entre 30 e 38, podendo ultrapassar os 38 em algumas localidades do norte da região norte e do interior da região nordeste. No sul, o IMET aponta que as temperaturas podem ultrapassar os 30 graus na faixa oeste e podem variar entre 22 e 28 graus na faixa leste. As temperaturas mínimas poderão superar os 26 graus em áreas da região norte, Piauí e Maranhão. Nas regiões sul e sudeste, as mínimas podem variar entre 8 e 18 graus, enquanto no centro-oeste as temperaturas mínimas ficarão entre 20 e 26 graus em algumas localidades. Uma boa noite a todos e até amanhã. Alice, Gabriel. Muito obrigado aí, Marcelo, pelas suas informações. Até quinta-feira. A primeira avaliação mundial das árvores, publicada nesta segunda-feira pela União Internacional para a Conservação da Natureza, aponta que 38% das árvores do mundo estão ameaçadas de extinção. Mais de uma a cada 3 espécies de árvores, ou seja, 38% das árvores do mundo, está em risco de extinção, ameaçando a vida como a conhecemos na Terra. O alerta está no relatório publicado nesta segunda-feira, Avaliação Mundial das Árvores. O estudo traz uma atualização da lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, conhecida pela sigla UICN. O número preocupante foi divulgado no momento em que a Colômbia realiza a COP16. Pela primeira vez, a maior parte das árvores do planeta foi incluída na lista vermelha desta organização civil, com pelo menos 16.425 espécies em risco de extinção, das 47.282 identificadas. O estudo, um inventário global do estado de conservação de espécies vegetais e animais, mostra que do total de 166.061 espécies avaliadas, 46.337 estão ameaçadas de extinção e 10.235 em perigo crítico. Mais de 900 já desapareceram. A Colômbia, um dos países com maior biodiversidade do mundo, recebe a COP16 até 1º de novembro, na qual 196 estados debatem para chegar a acordos que permitam deter a destruição da natureza. Este primeiro panorama global do estado de conservação das árvores é resultado da mobilização de uma rede global de mais de 100 parceiros institucionais e mais de 1.000 especialistas. As espécies de árvores ameaçadas de extinção estão catalogadas em 192 países. O jogador espanhol Rodri, do Manchester City, conquistou nesta segunda-feira em Paris a Bola de Ouro 2024, um reconhecimento que nenhum jogador do seu país conseguia no futebol masculino desde 1960, em meio a um boicote do Real Madrid à cerimônia, devido à sua indignação com a previsão de que o jogador brasileiro Vinícius Júnior não seria premiado. Grandes estrelas do futebol mundial se reuniram nesta segunda-feira em Paris para a cerimônia de entrega dos prêmios Bola de Ouro. O volante Rodri do Manchester City da seleção espanhola levou o grande prêmio da noite, depois de conquistar o 4º título consecutivo da Premier League e a Eurocopa 2024, na qual foi campeão e eleito melhor jogador do torneio. O evento, no entanto, ficou marcado pela ausência de representantes do Real Madrid, principalmente Vinícius Júnior, apontado como um dos favoritos para conquistar o troféu. Horas antes da premiação, o clube madridista, convencido de que o atacante brasileiro não seria eleito vencedor, decidiu não viajar a Paris e boicotou a cerimônia. A organização reforçou a confidencialidade dos nomes escolhidos para receber os prêmios Bola de Ouro, mas o que era apenas um boato se confirmou horas depois. Vini Júnior ficou na segunda colocação, seguido por Bellingham e Carvajal, todos companheiros de clube no maior campeão europeu. Na premiação coletiva no futebol masculino, o Real Madrid venceu como clube do ano, depois de uma temporada em que conquistou a Champions League, o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha.
O técnico dos merengues, Carlo Ancelotti, foi eleito o melhor treinador. O troféu Yashin de melhor goleiro do mundo foi concedido ao argentino Emiliano Dibu Martínez, do Aston Villa, que conquista o prêmio pelo 2º ano consecutivo. Entre as mulheres, a talentosa meio-campista do Barcelona e da seleção espanhola, Aitana Bonmatí, recebeu sua 2ª bola de ouro consecutiva, premiando seu papel de destaque na equipe catalã. As brasileiras Gabi Portillo e Tarciane ficaram na 19ª e 23ª posições, respectivamente. O time feminino blaugrana também venceu o prêmio de Clube do Ano no futebol feminino, depois de vencer a Champions League pela 3ª vez seguida na última temporada, além de títulos na Espanha. Na categoria voltada para o jogador de melhor desempenho com menos de 21 anos, a joia do Barcelona e da seleção espanhola Lamine Yamal, de apenas 17 anos, foi o vencedor do troféu Copa. Sua grande conquista no último ano foi o título da Eurocopa com a Espanha, em que foi eleito o melhor jogador jovem do torneio, com atuações magistrais, incluindo a semifinal contra a França de Kylian Mbappé, quando marcou um golaço. Jennifer Hermoso, da seleção da Espanha, levou o prêmio Sócrates, categoria que reconhece ações de solidariedade realizadas por personalidades do futebol. A atacante denunciou Luís Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, por agressão sexual por conta de um beijo forçado na comemoração do título da Copa do Mundo Feminina em setembro de 2023. Parabéns pela conquista. É verdade, parabéns. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Caso você queira rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram. Boa noite. Boa noite, até quinta-feira. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.